Atendendo a pedido da Folha de São Paulo, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, permitiu que Lula pudesse ser entrevistado mesmo estando preso. No mesmo dia, o ministro Luiz Fux concedeu liminar ao Partido Novo, impedindo a entrevista do ex-presidente. As duas decisões foram tomadas no mesmo dia. Segundo especialistas, essa decisão de Fux é ilegal e será cassada em breve. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Esse episódio no STF relembra em tudo episódio semelhante ocorrido em julho último, quando o desembargador Rogério Favretto concedeu um habeas corpus ao ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, mesmo sendo um juiz de instância inferior, cassou a decisão de Favretto e, em seguida, Favretto refez a decisão que foi finalmente cassada por Pedro Gebran Neto, um desembargador que cuidava do caso de Lula, porém estava em férias. No fim, o presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, deu o voto de Minerva e acabou impedindo que Lula fosse solto. Ocorreu ali exatamente o que está ocorrendo no STF. Um desrespeito à sociedade, uma palhaçada, e assim o blog da Cidadania foi buscar a opinião de alguns juristas renomados sobre o que vai acontecer e descobriu o seguinte: essa decisão de Fux vai cair. Vamos entender por quê. Segundo o advogado constitucionalista Fábio de Oliveira Ribeiro, a segunda decisão tomada no mesmo dia sobre o mesmo caso é ilegal. Não tem qualquer valor jurídico. E por quê? Porque a legislação processual civil, segundo esse especialista, prescreve uma série de regras para evitar conflitos entre decisões antagônicas de magistrados do mesmo tribunal. Quando um processo é distribuído por sorteio a um magistrado, no caso em questão a um ministro do Supremo, esse ministro se torna o juiz prevento da ação e do assunto que essa ação encerra. Tornar-se prevento em uma ação para um juiz significa que ele vai dominar esse assunto naquele tribunal até o fim da ação. Portanto, segundo esse jurista que eu citei, o ministro do STF que autorizou Lula a dar entrevista teria que ser escolhido para analisar a representação do Partido Novo, pedindo que a decisão do próprio Lewandowski fosse revogada. A lei não permite de maneira alguma que um juiz do mesmo tribunal casse a decisão de outro, ainda mais no mesmo dia, não é, pessoal? Isso é palhaçada, isso é um desrespeito à sociedade brasileira. O fato de o pedido analisado por Lewandowski ser um e o perdido analisado por Fux ser outro, a matéria em discussão é a mesma, o direito de Lula de dar entrevistas à imprensa. Então, se um ministro do STF ou de qualquer outro tribunal concede a Lula o direito de dar entrevista, um outro ministro não pode julgar esse direito. O máximo que se pode fazer, se houver recurso, é levar esse assunto ao plenário do STF para que todos os ministros decidam a questão. E não vamos nos esquecer que isso não deveria ter acontecido, porque a própria Procuradoria-Geral da República, que se manifestou anteriormente contra o direito de Lula de dar entrevista, disse que não pediria a revogação da decisão de Lewandowski, não contestaria a decisão de Lewandowski. Então Fux agiu por motu próprio e contra a lei. Fux deveria, ao receber aquela ação em seu gabinete, tê-la remetido ao gabinete do colega ministro Lewandowski. Fux, além de tudo, foi antiético. Devido à ilegalidade da decisão de Fux, pode-se recorrer à legislação vigente que reza que o presidente de um tribunal
pode interferir nessa questão, como ocorreu no caso do TRF4, quando o presidente daquela corte, Carlos Eduardo Thompson Flores, cassou a decisão do desembargador Rogério Favretto em favor da decisão do Pedro Gebran Neto. Essa regra, porém, não cabe na ação de Fux. Fux não é presidente do STF, o presidente é Dias Toffoli, então ele não tinha poderes para cassar a decisão de Lewandowski. Agora, o que deve acontecer é que a Folha de São Paulo muito provavelmente vai pedir ao ministro Dias Toffoli, presidente do STF, que anule a decisão de Fux. E isso deve ocorrer em breve porque o advogado da Folha de São Paulo deu uma declaração muito forte sobre a decisão de Fux que vale a pena a gente conhecer. Diz o advogado da Folha de São Paulo, Luiz Francisco Carvalho Filho: a decisão do ministro Fux é o mais grave ato de censura desde o regime militar. É uma bofetada na democracia brasileira. Revela uma visão mesquinha da liberdade de expressão. Segundo esse e outros juristas, a liminar concedida por Fux ao Partido Novo deve ser cassada ou pela presidência do STF, do ministro Dias Toffoli, ou então pelo plenário daquela corte, devido, mais uma vez, a uma ilegalidade absurda que deveria ter feito com que Fux sequer analisasse a questão. Essa também é a opinião de Lênio Luiz Streck, jurista, professor de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito, e de Leonardo Jaroszewski, mestre em Direito pela Universidade Federal e doutor em Direito pela mesma universidade. Nos próximos dias, pessoal, o STF vai ter que analisar essa questão não só pelo clamor da sociedade, mas por pressão da própria imprensa, que vai acontecer, como se vê na declaração do advogado da Folha e em manchetes que o jornal vem publicando após ter sido censurado por Luiz Fux. Contudo, pessoal, mesmo que a decisão não fosse cassada, e a decisão de Fux vai ser cassada, vamos pensar o seguinte: a decisão de Fux e do Partido Novo tem como alvo a campanha de Fernando Haddad. Eles querem impedir que Haddad cresça mais nas pesquisas com o apoio de Lula. Agora, vamos pensar no seguinte: quem é que lê a Folha de São Paulo, a não ser gente que já sabe muito bem quem é cada candidato e quem é o candidato de Lula? Então, o povão não lê a Folha de São Paulo, minha amiga, meu amigo, e o povão, aquele que não sabe quem é o candidato de Lula, não seria com essa entrevista que ele iria descobrir. A decisão de Luiz Fux queima a democracia, queima o judiciário e tudo isso para nada, porque se Lula pudesse dar a entrevista, não haveria nada que ele fosse dizer, não haveria consequência nenhuma que favorecesse tanto Fernando Haddad. Todos sabem que Lula apoia Fernando Haddad e essa decisão de Luiz Fux serviu só para fazer um agrado no seu grupo político, no qual ele se meteu até o pescoço e já está complicando a própria vida, agindo como militante político e não como juiz de direito. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.